começou no Éden, certo? Sério, pastor, é isso. Tudo começou no Éden. O Senhor, Ele criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, e Ele criou com uma única intenção, de se expressar e de entregar o que Ele era a um ser inteligente. Obrigado. A um ser inteligente. Ele fez um ser à sua imagem e semelhança, e esse ser tinha comunhão com Deus. E é interessante que todos sabem, né? A maioria sabe que no Éden não havia necessidade de comida. Pastor, mas não havia comida? Havia comida. Tanto é que tinha frutos, né? Alimentação. Mas não havia necessidade. No Éden, as pessoas... por exemplo, se a pessoa não comesse naquele dia, ela não morreria. Ela poderia ficar 1 ano, 2, 3, 10 anos sem comer, ela não morreria, não era necessário. Porque não existia a morte. A morte ela não fazia parte do roteiro da vida do ser humano. E mesmo assim o ser humano comia. E ele comia, irmãos, por quê? Por 2 motivos. 2 motivos. Ele comia porque para ter comunhão com quem ele estivesse comendo e para prazer. Então tudo que ele comia era para sentir gosto, era uma vida, a vida de Adão e Eva era uma vida de alegria, de prazer, de regozijo. Então eles só viviam nesse estado de prazer. Eles curtiam a comida e curtiam aquilo que acontecia quando eles comiam. Por exemplo, aqui, vocês não estão vendo, mas aqui atrás tem uma galera que está comendo aqui, bem aqui atrás. Né? Se pudesse fotografar e mostrar para vocês. Então, ele é o pessoal da música que está aqui comendo. Então, eles estão todos mais ou menos numa roda, né? Essa é a visão mais ou menos. Uns estão sentados, outros de pé. Estão todos calados, porque está tudo com a boca cheia. É assim, né? Quando você quer conversar com alguém, quando você quer ter um tempo melhor com a pessoa, o que você fala? Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Eu vou fazer, vou fazer nhoque, né? Vou fazer um bacalhau. Quando você quer ter um momento especial com a tua esposa, com o teu marido, você marca momento de aniversário e tal, aí marca num lugar legal para comer, num restaurante, quem sabe, né? Conforme as suas posses permitem. Então, a comida, ela sempre significou isso, até que o pecado entrou. E aí a comida passou meio de sobrevivência. Então, irmãos, presta atenção. Comer junto com Deus era o propósito. Então, a ceia do Senhor, essa que foi estabelecida depois, ela começou no Éden. O Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele se reunia com o ser humano, todo cair da tarde, eu não sei se eles faziam uma mesa, eu creio que era uma mesa, e tinha muita comida, e tinha música, porque os anjos cantam, imagina, né? Quando os anjos, Deus vinha conversar com Adão e Eva, a música de fundo, né? Os anjos cantando, afinadinhos, perfeitos, e eles conversavam. É para isso que o ser humano foi feito, para ter relacionamento com Deus e para sentir prazer, irmãos, é isso. Para ser amado e para amar. Foi para isso que o ser humano foi criado. Até que um dia, o ser humano, vocês sabem, infelizmente, decidiu tomar um outro rumo. Decidiu virar as costas para Deus, decidiu não ouvir mais a Deus, decidiu seguir o seu próprio caminho, como muitos adolescentes fazem, né? Falam assim, agora eu quero viver a minha vida. Então, foi mais ou menos isso que o ser humano fez, virando as costas para Deus, se desconectando com a fonte da vida. E isso foi gravíssimo, irmãos. Irmãos, o que acontecia com Adão e Eva, lá no Éden, era algo espetacular. Irmãos, quando você é convidado, presta atenção,
Não sei se eu fiquei tão impactado com essa palavra que eu estou estudando para passar para vocês, que eu não sei se vocês perceberam que eu mandei um recado ontem no Facebook, diz assim, por favor, se preparem para a ceia do Senhor. Porque eu percebi uma coisa, que muitas vezes a gente marca um almoço com alguém, marca um jantar, marca alguma coisa, a gente fica todo preocupado, como nós vamos fazer, que roupa que eu vou pôr, as irmãs ficam aí querendo dar uma arrumada no cabelo, uma maquiada, pôr uma roupa legal, toda preocupada, né? Se a pessoa vai receber na casa dela, ela tenta deixar o mais arrumado, o mais bonito, o mais florido, o mais limpo possível. Então isso é por quê? Porque foi marcado um encontro. Tem até um corinho antigo que diz assim, quem sabe cantar, canta comigo. Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Você que cantou, indicou teu tempo de crente aí, viu? Irmãos, agora imagina, fala assim para o seu irmão assim, imagina, querido, você foi convidado para comer com Deus. É inimaginável, é muita honra alguém ser convidado para estar na presença de Deus. Deus se apresenta agora naquele momento, Deus ele se manifesta naquele momento, é assim que é. O pecado original, ele quebrou essa plenitude de encontro do homem com Deus. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, restaurou, ou vem restaurando esta plenitude do encontro com Deus, até que um dia nós voltaremos a nos encontrar definitivamente quando nós somos arrebatados. Então o que acontece, desde que o homem caiu, Deus podia ter falado assim, não quer? Então tá bom. Você não quer, você não me quer, eu também não te quero, ir embora e deixar o homem morrer, extinguir, mas não, mesmo com o homem o rejeitando, ele passou a buscar o homem, passou a ir atrás do ser humano e passou a fazer coisas. Primeiro ato que ele tomou foi indicar que ele mesmo viria através do filho, através do cordeiro que foi morto. Então, ele começou aquele processo de aproximação novamente. Então, fala para o teu irmão assim, nós estamos num processo de aproximação de Deus. E a ceia é um convite, sabe, eu falo assim, eu estou de mal da pessoa, o que eu posso fazer para eu reatar a amizade? O que eu posso fazer para voltar? Vamos marcar um café, vamos marcar vamos marcar uma coisa para a gente vai comer junto, e aí a gente vai conversar, e aí, quem sabe, nós vamos nos acertar. É mais ou menos isso. E isso eu vou aqui falando algumas coisas que acontecia, que são indicações do que depois viria a ser a Santa Ceia. No casamento, o casamento judeu era assim, o moço era prometido para uma moça, a moça era prometida para o moço. Legal, né? Que aí não precisava ficar procurando, já estava tudo já certo, está tudo resolvido. E aí, o noivo, quando chegava no tempo do casamento, porque assim, eles já eram prometidos, mas eles ficavam meio que assim, tudo stand-by, né? Ficavam esperando chegar a maturidade física, a maturidade psicológica, para poder consumar o casamento. E nesse tempo, como eles não tinham encontros, assim, eles não namoravam assim, que nem o pessoal faz hoje, que se encontra, fica lá, né, coisando lá, não, nada disso. O que acontecia?
eles nem se encontravam, para você ter uma ideia, nem se encontravam fisicamente. Ninguém visitava a noiva, não tinha isso. O que acontecia? O seguinte, o noivo tinha um amigo, tinha um amigo dele, o melhor amigo dele, o mais de confiança. Esse amigo é que visitava a noiva. E ele visitava para levar recado do noivo. Presta atenção no que eu estou falando. Então, o noivo falava assim, olha, fala para minha noiva que nós já conseguimos o terreno, estão construindo, estão fazendo assim, depois eu quero que ela vai dar uma passada lá para dar uma olhada, se está do gosto dela e tal. E aí o amigo falava isso para ela, só que o amigo não chegava de mãos vazias, ele vinha e trazia presentes do noivo. E não era tipo, sei lá, uma flor, não. Era joias, ele mandava uma joia, ele mandava ouro, ele mandava prato. Fala, irmãs, glória a Deus. As solteiras aí, pensou que bênção? Então, ele mandava joias. Então, ele não estava presente, mas ele mandava presente. Né? Então, ela não precisava falar, eu quero minha parte em dinheiro, não. Então, ela ficava contente. E aí ela mandava recados para o noivo, através do amigo, e falava assim, olha, diz para ele que eu estou ansiosa por me casar, que eu estou sonhando, estou preparando meu enxoval, estou preparando tudo, e agradeço pelos presentes, nós vamos fazer uma festa tremenda, nós vamos pegar esses ouro, essa prata, vamos comprar as coisas para a festa, eu e meu pai. Então, era uma coisa muito doida. Pastor, o que tem a ver isso com hoje? O que tem a ver isso com hoje, irmãos? É que o noivo, ele está lá aguardando o momento do nosso casamento, mas antes ele manda o seu amigo. Vamos lá, irmãos. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Acho que não entenderam, né? Então ele manda, fala assim para o teu irmão assim, o Espírito Santo é um amigo do noivo. Ele vem e distribui muitos presentes. Pastor, quais presentes? O fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Essa palavra que está sendo pregada aqui é presente do Espírito Santo. Ele está te mandando vídeos, ele está te mandando cartas, ele está te mandando recados, ele está mandando ouro, prata, para que você receba o presente do noivo. Aí o que a noiva faz? Ela fala para o amigo, Espírito Santo leva, Espírito Santo. Você entende isso? Fala para ele que eu amo Jesus, eu amo meu amado, eu e meu amado somos um. Eu fiz uma canção para ele, olha, leva essa canção para ele. E aí o Espírito Santo leva. E o Senhor Jesus fala para o pai, fala assim, olha pai, olha minha filha, olha minha esposa, como ela é linda. Aí o pai diz assim, isso. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo aqui, é um ensaio. O noivo, aqui acontece assim, né? Quando o noivo e a noiva resolvem casar, então eles vão contratar um buffet, sim ou não? E aí o que eles fazem? Eles vão em vários buffets, e eles vão fazer o quê? Para ter irmão assim, hoje tem degustação. Hoje tem degustação. Hoje tem degustação. Hoje tem degustação. O que acontece, irmãos? Nós fazemos uma degustação. Hoje é treinamento. E agora como é que faz? O noivo fica do lado direito, da esquerda, e aí os padrinhos, e as testemunhas, e como é que vai ser as flores, então a gente vai hoje, nós vamos ensaiando para o grande encontro. Enquanto isso, nós temos o Espírito Santo, que nos presenteia,
nós falamos, nós mandamos recados, nós falamos com Jesus através do Espírito Santo, falamos com Deus através de Cristo, com o Pai. Então temos comunhão com a família de Deus, a Trindade, e vamos ensaiando para o grande encontro. Quem está entendendo o que está falando? O que eu estou falando? Outro exemplo, lógico que nessa festa vai ter comida, e a Bíblia diz que vai ter, quando nós subimos, vai acontecer uma festa. Como que ela chama? As bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento. Fala assim para o teu irmão, se você está sendo preparado para uma festa de casamento. Por isso, irmãos, que quando você é dia de ceia, como nós fazemos uma vez por mês, algumas igrejas fazem uma vez por semana, outras fazem uma vez por ano, nós fazemos uma vez por mês. Por isso que quando é dia de ceia, quando é dia de nós cearmos, não é uma coisa assim, vamos comer um pão, tomar um vinho. Não, irmãos. É um momento que mesmo para ensaio, a gente tem que nos preparar. Você tem que ir com a roupa correta, você tem que... Pastor, qual é a roupa correta? Então, irmãos, você quer e não tem padrão de roupa nenhuma. Então, eu vou dar o padrão agora para vocês. É o melhor que você puder, esse é o padrão. Então, quando você vai se encontrar com o rei, você não vai de qualquer jeito. Quando você vai se encontrar, quando a menina vai se encontrar com o seu amado, ela não vai de qualquer jeito. Ela não vai com qualquer roupa, ela não vai com qualquer palavra, ela não fala qualquer coisa, ela não vai com qualquer bafo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então tem que haver um preparo de coração. Eu vou agora para o encontro onde eu fui convidado. Então a ceia é isso, é o encontro. E outro exemplo é que havia uma coisa chamada pacto de sangue. Muitas vezes um amigo era tão amigo do outro, eram duas pessoas tão amigas, eles talvez não eram irmãos, ou até poderia ser irmãos de sangue, mas muitas vezes não eram irmãos. Então, um salvava a vida do outro, e de repente o outro ficava tão tocado com aquilo, tão agradecido, que ele falava assim, eu vou fazer um pacto de sangue com você. E como que era esse pacto de sangue? Eles furavam uma parte do dedo, de algum lugar, que deixava cair uma gota de sangue dentro do vinho. Os dois colocavam, um colocava o sangue dele no vinho, o outro colocava o sangue do outro no vinho dele, eles trocavam e cada um tomava o vinho com o sangue do outro. Que eles estavam dizendo o seguinte, que nós, a partir de agora, nos protegeremos um ao outro, é como se nós fôssemos a mesma pessoa, e agora eu vou te proteger como se fosse a minha vida, e você vai me proteger como se fosse a minha vida. Esse pacto só é quebrado com a morte. Então, quando você vê Jesus dizendo, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, é isso que ele está dizendo. Nós vamos ver. É Deus, é Cristo propondo um pacto. Então, irmãos, a ceia, o momento da ceia, na hora que você toma o vinho, você está, quando ele fala assim, esse é o meu sangue. Você está fazendo um pacto com ele, de representá-lo, de pensar como ele, de agir como ele, de ser como ele e de buscar a glória dele, que ele seja bem falado, que ele seja bendito, que ele seja dignificado, que jamais ele seja amaldiçoado, alguém fale mal de Deus por sua conta, porque você pisou na bola. Como a gente vê, né? Quando um crente pisa na bola, você viu como que dá a repercussão que dá na mídia? Todo mundo, alguém que se dizia cristã, pisa na bola, todo mundo fala. Por quê? Porque está representando quem Deus. É muito sério isso, queridos. Olha o que diz em Apocalipse 19:9. Para vocês não ter dúvida de que tem base na Bíblia, isso que eu estou falando, que nós estamos sendo preparados para uma festa. E disse-me,
Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Fala para o teu irmão assim, bem-aventurado aquele que é chamado para as bodas do Cordeiro. Irmãos, você sabe onde que você recebe o convite para essa festa? Na ceia. Na ceia e no batismo, as duas ordens. No batismo você faz a declaração que você é noivo, que você é noiva, e na ceia você confirma isso. E essa confirmação é baseada numa coisa chamada memória. Fazer isso em memória. Quem já assistiu aquele filme? Que uma mulher, ela tem um problema de memória, ela tem uma doença, que ela não consegue guardar a memória. Quem já assistiu esse filme? Então ela é casada com um mano lá, aí ela acorda e toma um susto com o cara na cama dela, porque aquele cara ela não conhece. E o filme é interessante porque o que acontece? A base do filme é o seguinte, ele tem que conquistar ela todos os dias. Depois que ela dorme, ela acorda esquecida. Então, irmãos, o que a gente aprende com esse fato? Que a presença de Deus, ela se faz, irmãos, na nossa memória. A presença de Cristo, ele se faz na nossa memória, na nossa mente, na parte intelectual e emocional da nossa vida. E a nossa emoção e a nossa mente, ela tem uma memória. E qual o problema, irmãos, de algumas pessoas que você fala assim, puxa, a pessoa era tão cristã, tão fervorosa, buscava Deus e agora entrou num caminho de pecado, está aí descambada, está aí no mundo, se drogando, zoada. O que acontece? Ela não era sincera. Então, irmãos, até podia ser sincera. O problema é que as pessoas precisam de restauração da memória. Por isso que quando o marido convida a esposa para um jantar, a esposa convida o marido para um jantar romântico. Eu me lembro quando eu era pequeno, a Andressa e o Aron, eles faziam, a gente chegava em casa perreado, né, da guerra aí ministerial. Quando chegava em casa, muitas vezes encontrava a mesa arrumadinha, com luz com velas, aquela vela branca mesmo, que normal, colocava lá, os dois pequenininhos, assim, já era meio grandinho, mas já ia aquele macarrão, fazia aquele macarrão sem nada. Tem alho e óleo, né? Óleo e óleo. Água e óleo, né? E aí colocava lá, aí colocava uma taça assim com tangue de uva, e aí os dois decidiam, o Arão pegava meus blazers, meu terno, colocava assim, até quase o pé dele, né? E falava assim, o Senhor deseja mais um pouco, eu ficava assim, meu Deus do céu. A Andressa inventava essas coisas, o Arão embarcava também na Andressa. E esses momentos, irmãos, é momento de restauração. Muitas vezes eles percebiam, né, que a gente dava aquelas estranhadas, né, aquelas coisas que acontecem, né, e aí ficava meio preocupado, assim. Muitas vezes eles iam orar no quarto, Senhor, não deixa eles brigar, por favor, por favor, por favor. E então, aí eles preparavam um jantar para a gente ficar bem, porque é isso que a ceia representa, é a volta, né, é o pacto de sangue, é a volta e o convite a nós participarmos. Fala para o teu irmão assim, você recebeu o convite a fazer um pacto de sangue e a ir à festa das bodas do Cordeiro. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, depois nós vamos ler o texto, ele alerta, ele fala assim, olha, é muito sério você tomar ceia. Não é uma brincadeira, não é uma coisa para você tirar um sarro. Porque de vez em quando aqui os irmãos eles compram algum vinho aqui, porque a gente aqui usa vinho, né? E aí muitas vezes o vinho, irmãos, tem um pouco de uva lá. Tem um pouco de suco de uva, o resto é vodka.
Não sei de onde que os caras arrumam esses vinhos aí. Aí alguns irmãos assim, né, não estou acostumado, aí toma assim, aí começa a dar risada. Assim, não é porque está bêbado, porque é engraçado, desce rasgando, né? Então assim... E aí começa aquela tiração de sarro. Eu sei que depois que eu falar isso, você vai querer fazer isso também. Ai, meu Deus, não devia ter dado ideia. Mas assim, não é momento de... É momento de alegria, sim. Momento de festa, mas é um momento muito... A ceia, irmãos, é um momento muito... Como que eu posso dizer? Muito sério, muito importante, de muita relevância na vida de um cristão. Não é um ritual, não é uma coisa assim que faz para dar sorte, para você se dar bem na vida, no amor, não sei na onde, no emprego. Não, irmãos, é um momento de restauração da memória. E nós vamos ver isso. Vamos lá. Vamos ler o texto que o Senhor Jesus... 2 textos, o texto que Jesus deixou. É bom lembrar, irmãos, uma coisa, não sei se vocês sabem, que a Bíblia, o Novo Testamento, ele não foi escrito na cronologia que nós vemos disposto no nosso livro aí que você tem. Os evangelhos, as cartas... Muitas cartas foram escritas antes dos evangelhos serem escritos. Aliás, algumas cartas, alguns evangelhos, usaram os escritores das cartas para poderem enriquecer as informações, para ele colocar lá coisas. Então, assim, o Senhor Jesus falou, logicamente antes, né, porque antes das cartas, mas a escritura, o tempo que ele foi escrito, muitas vezes foi depois de uma carta. Então, Jesus ele escreve aqui, ele fala aqui no Evangelho de Mateus 26. Aliás, Mateus é um dos últimos evangelhos que foram escritos. No primeiro foi Marcos. Mateus 26, 26 a 9, diz assim: enquanto comiam, o que eles estavam fazendo, queridos? Hein, irmão? Comendo. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo no reino de meu Pai. Ele está dizendo o seguinte, no meio daquela comilança toda, eles estavam comendo e tal, de repente, no momento, ele falou assim: agora nós vamos fazer aqui. Então, é para a gente entender o seguinte, que não é momento de encher a barriga, é um momento separado. E ele diz o seguinte: isso daqui vai ser a última vez que eu vou estar junto com vocês, aqui em carne, a última vez que nós vamos tomar ceia dessa forma. Depois disso, vocês vão tomar ceia, ele manda fazer isso em memória de mim. Mas agora sem a presença física de Jesus, sem ele estar presente. O outro texto, que agora o apóstolo Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que a gente tem que tomar ceia, irmãos? Vamos lá, irmão? Por que nós tomamos ceia? Para lembrar. Caso alguém tenha algum problema de lembrar, na ceia nós paramos, damos aquela respirada, pegamos o pão, tomamos o vinho, dizemos assim: eu tenho um pacto de sangue. O sangue de Jesus está em mim, ele me cobre. E o pão tem outro significado que eu vou falar mais tarde, mas eu vou falar. Já entendam que, irmãos, a ceia é o convite para encontro com Deus. A ceia é convite para estar na presença de Deus.
Semelhante também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele deixa claro. Isso é o relato de Jesus, que o apóstolo Paulo relata. É o relato de Paulo citando Jesus. Olha só que isso já acontecia na época de Moisés. Êxodo 24, de 9 a 11, diz assim: então subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Esse episódio aqui, se vocês estudarem, vocês vão ver que Deus está acontecendo uma briga entre Deus e essas pessoas. São pessoas que desobedeceram, que fizeram coisas erradas e tal. E aí é uma espécie de reatamento de relacionamento. E aí o que Deus faz? Come junto, ou patrocina, ou proporciona uma festa com comidas. E agora no versículo, em Deuteronômio 14, 26. 14, 23 a 26. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Olha aí, irmãos, presta atenção. Fala para o teu irmão assim: a ceia é no lugar que ele escolhe, não o lugar que você escolhe. Onde que eu tenho que adorar? Onde que eu tenho que congregar? Qual o lugar que eu tenho que participar? Qual o lugar que eu tenho que ser ministrado? É o lugar onde que eu me sinto? Não, irmãos, é o lugar onde que Ele deseja que você esteja. Qual o lugar onde Ele deseja? É o lugar onde você vai ser amado, o lugar onde você vai ser confrontado, e o lugar onde você vai ser trabalhado, e o lugar onde você vai se aproximar de Deus. Não é o lugar que eu quero. Então ele está dizendo assim: olha, vocês vão se encontrar comigo no lugar em que eu desejar. E perante o Senhor teu Deus, um lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos teus primogênitos, e os primogênitos das tuas vacas e as tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijará tu e tua casa. Ele está dizendo o seguinte: é para você ir para o lugar que eu determinei. Ele está dizendo aí, na velha dispensação, era Jerusalém, lugar onde se adorava. Mas se você estiver longe, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o que você tem, você vai vender, você vai pegar o dízimo de tudo isso, você vai até lá. É engraçado, irmãos, que o dízimo, nesse caso aqui, não era para dar para os religiosos. O dízimo, nesse caso aqui, no caso desse sacrifício, dessa adoração, de pacto com Deus, era para comprar coisas para a festa. Então ele separava aquele dízimo, era 10% de tudo que ele tinha, fazia dinheiro e viajava até Jerusalém, e lá ele compraria as coisas e lá ele faria a festa. Por isso que nessa região tinha muitos salões de festa para alugar. Né? Aliás, Jesus ele fez a ceia num lugar chamado o Cenáculo, num lugar que ele alugou,
e lá eles fizeram a festa. Então, olha que interessante. Ter comunhão com Deus necessariamente era fazer festa. Então, nesse ponto, o Sekeli está bem na fita, porque o povo que faz festa, tem até uma churrasqueira, né, na frente da igreja, né, assim, porque é um povo que se reúne constantemente, um povo que come constantemente, toda célula tem comida, toda reunião de discipulado tem comida, a gente sempre está junto, sempre está reunido em torno de uma mesa, né, por isso que todo mundo é meio gordinho aqui, com algumas exceções, por exemplo, eu, né. Então, assim, faz parte, irmãos, faz parte da vida do cristão. E isso é histórico, isso acontece desde lá do Velho Testamento. Mas vamos lá, significados da ceia do Senhor. Ceia significa a morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26 diz, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que venha. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo, Jesus morreu. Jesus morreu. Isso é um anúncio muito sério. O Deus do universo, aquele que fez todo o universo, morreu. Ressuscitou sim, mas morreu. E derramou seu sangue por nós. Isso é muito sério. Algumas pessoas tratam o pecado, acham que o pecado não tem importância. Não, Deus perdoa, lógico que perdoa, Ele é misericordioso, mediante o arrependimento. Mas, irmãos, se o pecado não fosse coisa seríssima, não precisava o Filho de Deus ter vindo e morrido. Eu queria chamar a atenção para os irmãos, para que tivesse uma atitude mais respeitosa com as coisas de Deus. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que foi consagrado a Deus, a sua vida, o seu corpo, as suas coisas, o seu carro, os seus instrumentos, a sua vida, a sua profissão, tudo aquilo que foi consagrado para Deus, irmãos, pertence a Deus e não pode ser tratado de qualquer jeito. Quantos aqui reconhecem que o carro que você tem foi Deus que deu? Ou seja, é dele. Então tem que ser tratado com coisa que não é tua. Quantos concordam que esse corpo que você tem foi Deus que deu para você? Só 3, 4, né? Pastor, esse mesmo não foi, ele me deu um mais legal. Mas aí eu zoei com ele. Por isso que então, irmãos, vocês estão entendendo o sentido que eu estou dizendo? Que tudo que Deus te dá, que as coisas de Deus, e em relação à igreja, as coisas que nós nos juntamos e compramos, as coisas são coisas consagradas, irmãos, que nós separamos para o uso de Deus. Um músico, ele tem um instrumento, aí ele tem um instrumento, ele usa aqui para louvar a Deus, depois ele sai daqui e vai para uma boate trabalhar, porque afinal de contas ele precisa de dinheiro. Então ele vai usar o instrumento que Deus deu para ele para adorar Satanás ou para divulgar imoralidades. O dia de ceia é o dia de exame. O dia de ceia é o dia de nós nos examinarmos a nós mesmos, para sabermos o nosso verdadeiro estado. Algumas pessoas, elas vão vivendo, elas são o quê? Elas são evangélicas, são evangélicas, aí é a minha religião. É católico, outro é espírita, outro é umbandista, eu sou um evangélico, então cada um tem sua religião e não, irmãos, vocês não estão entendendo. Não é assim. Você tem um pacto com Deus. Então você não pode falar qualquer coisa, você não pode olhar para qualquer lugar, você não pode tomar qualquer decisão, você não pode
agir de qualquer forma. Você não pode fazer selfies de qualquer jeito. Dá para entender? Você não pode pôr qualquer roupa. Toda vez que você for pôr uma roupa, você tem que perguntar: meu noivo, aprova? Olhar no espelho e falar assim: o senhor aprova essa roupa, meu noivo? Toda vez que você for falar com alguém: Senhor, o senhor aprova o que eu estou pensando em falar para essa pessoa? Então, primeira coisa, nós anunciamos a morte de Jesus. Ou seja, ele morreu. Segunda coisa que nós anunciamos, que nós participamos dessa morte, e não somente da morte, mas os benefícios que essa morte trouxe. Olha só, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, nós recebemos para nós os benefícios. Qual o benefício da morte de Jesus? Nós morremos juntos. Aquela pessoa ruim, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa violenta, aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa avarenta, aquela pessoa incrédula, morreu também. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo assim: Jesus morreu e eu morri, e eu agora recebo os benefícios da minha morte. Da morte de Jesus, agora passada para mim. Fala assim para o teu irmão assim: Jesus morreu. E se eu aceitar Jesus, eu aceito a minha morte também. Fala para o teu irmão assim: Jesus ressuscitou. E se eu aceito Jesus, eu aceito a ressurreição dele também. Você entende, irmãos, que só para o céu vai só quem passa por esse processo? Só entra na festa quem tem convite? Fala para o teu irmão assim: só entra na festa quem tem o convite. Fala para o teu irmão assim: o convite é escrito com letras vermelhas. Demorou para entender? Aplauda o Senhor mesmo. Ele é digno. Ele é digno. Fala para o seu irmão assim: quando eu tomo ceia, eu estou dizendo, eu me aproprio dos benefícios da morte de Cristo. Eu faço parte desse projeto de Jesus. Por isso que quem é convidado, depois eu vou falar quem são os convidados. Terceiro benefício, nutrição espiritual. Por isso que nós tomamos o vinho e comemos o pão. O vinho representa o pacto de sangue, e a partir de agora nós vivemos e morremos por Jesus. Isso é grave. Algumas pessoas não mudam nada, porque elas falam assim: ah, mas eu nasci assim, eu sou Gabriela, sempre Gabriela. E não estão dispostas a mudar 1 milímetro da vida delas. Então, quando você faz um pacto de sangue com Jesus, você está disposto a viver por Ele, viver para Ele e, se preciso, morrer por Ele. Assim que aconteceu com muitos mártires. Muitos. O começo da igreja, irmãos, e hoje morre muita gente. Aliás, alguns estudiosos, dado a quantidade de gente que tem no mundo e dado a quantidade de gente que tem nos países como China, onde que há perseguição feroz, alguns estudiosos dizem que hoje tem morrido muito mais gente pelo Evangelho do que na época da igreja primitiva, do estabelecimento da igreja, que era só o Império Romano que matava aquelas pessoas lá. Hoje, milhares de pessoas são aprisionadas, são judiadas, se tenta fazer mudança de cérebro, lavagem cerebral, para que elas abandonem a Deus, abandonem a Cristo. E mais do que nunca, a igreja, nessas condições, ela cresce, 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 cresce. Irmãos, fala para o teu irmão assim: igreja, quando ela é perseguida, ela cresce mais do que quando ela está em paz. Então, quando vem perseguição, fique de boa, viu, irmão? Fique de boa, porque é sinal de crescimento.
Então, irmãos, um dos motivos da nutrição espiritual. Olha só o que João, aqui o Evangelho de João diz, capítulo 6, 53, diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, e não beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele está dizendo o seguinte, que ele é alimento. Então, a ceia ela anuncia a morte de Jesus, a ceia anuncia o benefício de nós morrermos com ele, e a ceia anuncia que nós somos alimentados por ele. Talvez alguns de vocês lembrem que em momentos de ceia, eu costumo falar o que aqui? Assim, irmão, na hora que você está comendo pão, o que eu digo? Explica para o teu irmão. Na hora que você está comendo pão, você está dizendo que você se alimenta de Jesus. Então, quando você come o pão, você pega o pão, você come o pão, mas não está se alimentando da Bíblia, você está mentindo para o teu irmão. Quando você pega o pão e come, e não está se alimentando da palavra de Deus, de Cristo, que é a Bíblia, você está mentindo para o Espírito Santo, você está mentindo para Deus, está mentindo para os seus irmãos, ou seja, você é um mentiroso. É isso que a Bíblia chama, que o apóstolo Paulo adverte, quem toma e bebe sem discernir o corpo, aí você leva uma vida toda zoada, toda do jeito que você quer. Tem algumas pessoas que falam assim, agora eu vou, quer saber? Agora eu vou para tal lugar. Agora eu vou largar meu marido. Agora eu vou largar minha esposa. Agora eu vou matar o sujeito que ele está me perturbando. Agora eu vou pedir as contas, porque eu não estou a fim de trabalhar. Agora eu vou mudar de igreja. Agora eu vou... Pessoas que tomam decisões, não perguntam para Deus, não perguntam para o Espírito Santo. E pessoas que, na hora da ceia, elas tomam a ceia. O que é para fazer agora? Tá o irmãozinho lá. Esse é o corpo de Cristo. Aí a pessoa fala assim, o que é para fazer agora? Come. Come. E toma. Aí a vida do camarada, cheque sem fundo, mentira, pornografia, adultério, e toma ceia. Fala para o teu irmão assim, não faça isso. É muito sério. A vida toda bagunçada e toma ceia. Você está dizendo o quê? Que você participa do corpo de Cristo? Você está falando que Jesus é isso daí? Ele está dizendo aqui, irmão, que não existe outro alimento que deixe uma pessoa viva que não seja a palavra de Deus. Ele diz assim, eu verdadeiramente sou a comida. Você pode comer 10 quilos de picanha, meu filho. Você pode comer um pacote de macarrão inteiro. Mas nada disso vai te levar, nada disso te manterá vivo para a vida eterna. A única coisa que te mantém vivo para a vida eterna é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é o Senhor Jesus, expresso na ceia do Senhor. Quando eu como pão, eu digo assim, eu vivo pela palavra, eu morro pela palavra, eu me nutro pela palavra, eu me animo pela palavra, eu sou tudo pela palavra. E aí por isso que algumas pessoas passam a não permanecer. Pastor, o que aconteceu com fulano? Não permaneceu, então não permaneceu.
porque não se alimentou. Amém? O que a ceia anuncia? Primeiro, a morte, o benefício da morte. Terceiro lugar, a nutrição. Eu estou comendo Jesus, eu estou comendo. Uma vez Jesus chegou para uns camaradas, ele falou assim, é o seguinte, diz os historiadores que tinham 20 mil pessoas mais ou menos naquele lugar. Né? Era 4 mil, mas não contava mulheres e crianças, então faça um cálculo mais ou menos por baixo de 20 mil pessoas. Aí Jesus falou assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Irmão, será que Jesus aqui está propondo um ritual de canibalismo? Será que Jesus estava falando assim, agora vocês me matam e agora vocês fazem um churrasco de mim? Era isso que Jesus está propondo? Não, irmãos, ele estava falando uma linguagem que esse povo entendia. E a Bíblia diz o seguinte, que na hora que ele falou isso, todo mundo virou as costas. Todo mundo não, né? Menos 12. Viraram as costas e foram embora. A Bíblia diz que eles disseram assim, é muito pesada essa palavra para nós. E que peso era? Qual que ele estava falando de peso? Que peso era esse? Era o peso seguinte, todo mundo sabia que o destino de Jesus era ser martirizado. Todo mundo sabia, irmão, não era um segredo para ninguém. Todo mundo sabia que tinha gente atrás de Jesus, que havia rumores que ele ia ser assassinado, que iam pegar ele, iam fazer um julgamento furado, falso, iam matar ele. Todo mundo sabia. Quando ele assim, beber a minha carne e comer do meu sangue, é o seguinte, viver pela minha palavra, aquilo que eu tenho dito e continuar mantendo aquilo que eu tenho. Irmãos, Jesus foi condenado por duas alegações judiciais. Uma foi tumulto, ou seja, aglomeração. Então você, em tempos de Covid, tumulto. Segunda coisa, por opinião. Duas coisas que estão começando a rolar no mundo agora, né? Perseguição para alguém que tem uma opinião diferente da maioria. E aqueles que se juntam para falar de Jesus. Jesus ele foi morto por causa disso, por provocar tumulto e por falar coisas que eles não concordavam, que os poderosos não concordavam. Então todo mundo sabia que comer a carne e beber o sangue, ou seja, tomar a ceia do Senhor, significaria o quê? Assumir todas as consequências do cristianismo. Que se você acha, irmãos, eu sei que esse tipo de palavra, alguns amigos meus, pastores, falam assim, não fica falando essas coisas, eu vi a sua pregação lá gravado no YouTube, e aí, meu querido colega, não fala assim, não fala essas coisas, que aí você afasta o povo. Então, irmãos, eu quero de coração que o povo não se afaste. Mas eu não posso, irmãos, como um pregador de Cristo, pregar algo diferente que Jesus não pregou. Eu não posso ficar relevando o pecado coletivo ou ismos que surgem dentro da igreja. Amém? Então a palavra é para nutrição. Quarto lugar, a palavra, a ceia, ela significa, ela restaura a unidade do corpo. Qual o maior símbolo do cristianismo que vocês conhecem? Qual o maior símbolo que vocês conhecem? Toda vez que você chega num lugar, você vê aquilo lá, você fala assim, é coisa cristã. Ou católica, ou evangélica. Qual o maior símbolo cristão que existe? Cruz. A cruz ela tem um significado muito interessante, irmãos. Ela fala o quê? De comunhão, mediante a sacrifício. Alguém se sacrificou para que houvesse duas comunhões. Uma é a nossa comunhão com Deus. O ser humano na sua devocional diária, na sua sinceridade com Deus, na sua conversa com Deus. E comunhão dos irmãos, horizontal. Fala para o teu irmão assim, o meu relacionamento espiritual é vertical
e horizontal. Amém? Então, tem alguns cristãos que fazem, toda vez que entram em algum lugar, eles fazem esse sinal aqui. O que quer dizer? A cruz, que eu tenho comunhão com Deus. Então, não vou falar para você fazer esse sinal aqui, mas aqui não é o nosso costume. Mas é um sinal de que nós temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com os irmãos, não pode tomar a ceia. Por isso que ele fala assim, antes de tomar a ceia, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Se você está com ódio, se você está com raiva, se você está com ressentimento, resolve isso, porque senão você estará tomando e comendo sem discernir o corpo. Jesus morreu, irmão, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos poder. Fala para o teu irmão assim, eu tenho poder para perdoar os meus irmãos e para me reconciliar com Deus. Irmãos, o sangue de Jesus nos dá poder para reconciliar com Deus. Porque tem gente, irmãos, que está de mal de Deus. Pastor, está dizendo que eu tenho que perdoar Deus. Então, irmãos, algumas pessoas não sabem o que significa perdoar, né? Algumas pessoas acham que perdoar é desculpar um erro só. Não, irmãos, perdoar é você livrar o teu coração da dívida de outra pessoa, que você acha que outra pessoa tem com você. Algumas pessoas são magoadas com Deus e passam a vida inteira magoadas com Deus, porque Deus não fez isso, porque Deus não deu aquilo, porque Deus não fez do jeito que eu queria, porque Deus não... E vivem magoadas com Deus. Jesus, ele veio e morreu e derramou seu sangue para nos dar o poder para nós nos reconciliarmos com Deus. Ele é o sangue da nova aliança. O que é aliança? Pacto com Deus. Eu estou voltando para Deus, eu estou me voltando para Deus, eu estou restaurando a minha amizade com Deus. E ele também morreu para que nós tivéssemos amor entre nós. Irmãos, se tem uma coisa que eu já vi muita gente dizendo, eu saí da igreja, eu fui embora. Você pode fazer um teste, você sai por aí para evangelizar, você vai encontrar muita gente afastada de Deus, e a maioria vai dizer, porque aconteceu uma confusão lá na igreja, uma fofocaiada medonha, aí as pessoas falaram mal de mim, e não sei o quê, e aí eu achei que era um absurdo e saí da igreja. Ou eu me senti rejeitado pelo grupo que eu estava, ou eu achei que a pessoa não gostava de mim e foi embora. Eu achei que o pastor não gostava, achei que o meu líder não gostava, eu também não gostava. De vez em quando chega pessoas e falam, pastor, deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor. Fulano, olha, pastor, fulano aqui não me desce. Aí eu quando ouço isso, engasga em mim. Porque, irmão, não tem essa, meu. Não tem essa de fulano não descer, cara. Não é você que faz, não é você que é o intercessor entre Deus e os homens. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. Então é Ele que tem que aceitar ou não a pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que ter nível máximo de intimidade com todo mundo. Amigo nós temos poucos, né? Mas, irmãos, esse tipo de julgamento. Então, vai tomar ceia, mas tem ódio no coração. Então, irmão, viajou, não entendeu nada, porque a ceia, olha isso que diz em 1 Coríntios 10, 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão. O que nós somos, irmãos? Pão. Pão. Um só pão. Ele podia falar outra coisa, né? Mas por que ele fala pão? Se referindo à ceia. Somos um. Quando Jesus ele fala assim, isto é o meu corpo, ele não estava dizendo que aquele pão era o corpo dele, fisicamente. Porque se fosse assim, na hora que ele soltou o pão, ia sair um monte de sangue, ia estourar um monte de veia. Como alguns pensam, irmão, depois eu vou falar aqui de 3, mas basicamente, muito básico, de 3 pensamentos sobre a ceia, errôneos. 2 errôneos e um certo. Na verdade, ele fala assim, esse é o meu corpo. Ele está falando assim, isso aqui, está vendo? O pão, está vendo o pão? Monte de grãozinho de trigo, passado pelo fogo, passado por prova, é assim, fala para o teu irmão assim, eu e você somos o trigo que foi debulhado
Fomos soltos, passamos pelo forno e agora fazemos o quê? Somos distribuídos para todos aqueles que precisam de alimentos. Nós somos o corpo. Fala assim, esse é o meu corpo partido por vós. É para nós lembrarmos que nós fizemos isso com Jesus. Nós matamos Ele por causa do nosso pecado e por causa dele nós podemos agora sermos distribuídos para alimentar todos. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, a ceia, ela anuncia a unidade. A ceia anuncia, confirma o amor de Deus por nós, porque se Ele não amasse a nós, irmãos, Ele jamais convidaria você para uma festa tão íntima, para fazer pacto de sangue. Dá licença. Só se chama para fazer pacto de sangue, irmãos, alguém que é muito amado. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estão entendendo? Que é muito privilégio você estar aqui hoje. É muito privilégio. É um sentimento que a gente tem que ter. Senhor, obrigado, 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 obrigado. Senhor, o Senhor me convidou aqui para fazer um pacto de sangue comigo. E Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Seremos salvos por causa desse pacto. Em último lugar, eu afirmo a minha fé em Cristo. Eu sei que eu fui perdoado. Quando eu estou tomando a ceia, quer dizer o quê? Você está comendo na casa de alguém, vocês estão dando risada, vocês estão conversando, quer dizer o quê? Está tudo bem. Significa que eu fui aceito na casa do Pai, que eu fui aceito. Por isso que é muito importante a ceia. Algumas famílias tomam a ceia em casa. É aprovado isso. Pai de família, ele pode tomar ceia com a sua família. A ceia do Senhor mesmo, ministrando a ceia do Senhor com a família. Mas é importante também quando é com todo o corpo daqueles irmãos que participam do mesmo ministério, para tomar a ceia juntamente. Eu vou falar quem pode participar e quem não pode participar da ceia. E vai ser breve. Mas antes eu queria falar, irmão, de 3 interpretações que tem sobre a ceia, que as pessoas dão sobre a ceia. As mais, na verdade tem dezenas, mas essas 3 são as principais. Então tem a doutrina católica romana, que eles chamam de Eucaristia, que na verdade a palavra Eucaristia nós também podemos usar, que Eucaristia quer dizer graça, ações de graça, ou ato de graça, ato de graciosidade. E a ceia realmente é um ato de graciosidade, é um ato de eu ser convidado para a festa do noivo, para eu treinar o casamento, tudo isso é ação de graça. Porém, eles acreditam, irmãos, que no momento em que o ministro, o padre, no caso, ele consagra o pão e a hóstia, no caso, que é uma espécie de pão, né? Naquele momento, o vinho deixa de ser vinho e passa a ser o próprio sangue de Jesus. A essa doutrina dá-se o nome de transubstanciação, ou seja, quando um elemento se torna outro elemento. E baseado em quê? Baseado quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo. O problema é que os teólogos que atestaram isso, eles faltaram aquela aulinha de hermenêutica de figuras de linguagem. Porque Jesus não está dizendo que aquele pão, que aquele vinho era o sangue dele. Ele estava dizendo outra coisa. Mas a coisa é tão séria, irmãos, é tão séria, que eles acreditam mesmo que aquele pão... Tanto é que, não sei se você... Aconteceu isso, se você era criança, quem já aconteceu isso? Você era criança, você estava assim no café da manhã, lá brincando com a faca, de repente você começou a fazer assim no pão, tá batendo no pão, aí a sua avó falou o quê? Não faz isso o quê, meu filho?
É pecado fazer isso com pão, que você está ferindo o corpo de Cristo. Por quê? Porque é uma ideia católica romana de que o pão se torna a carne de Jesus e o sangue se torna vinho. Portanto, são elementos que remontam o sacrifício de Jesus. Na verdade, irmãos, eles não acreditam que aquele momento é para lembrar. Eles acreditam que aquele momento refaz a morte de Jesus. Ou seja, toda Santa Missa, toda vez que tem a Eucaristia, as pessoas, Jesus morre de novo, ele é morto de novo. Já pensou? A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz que foi uma vez só, por definitivo. Ele é morto de novo, então os caras matam Jesus toda hora. E aí eles consideram os elementos como sendo a substância mesmo. Então por isso tem que ter respeito, por isso que tem que ser elevado, tem que ser um negócio de ouro, de prata, de não sei o quê. Tirando o caráter representativo. Amém? Transubstanciação. Aí tem um outro, aí veio Martinho Lutero, que foi o reformador, aquele que rompeu com a igreja romana por ver um monte de erros, começou a estudar a Bíblia, começou a ler a Bíblia e viu que tinha um monte de erro. Aliás, foi o que traduziu a Bíblia pela primeira vez depois para o alemão e promoveu a prensa, a distribuição da Bíblia de uma forma mais democrática, mais geral. E Lutero, como ele era católico romano, ele ainda tinha um pouco dessa doutrina. Então, mas ele não foi na transubstanciação. Ele falou assim, não, o sangue não se torna, o vinho não se torna sangue, nem o pão se torna. Mas na hora da Eucaristia, na hora da ceia, Jesus, ele entra no pão e entra no vinho. Ele está presente, ele não se transformou, mas ele está presente lá. Então, quando você come, então começa a se aproximar mais da verdade. Mas não é, ainda não é. Não é. Até é meio atrativo essa ideia, né? Mas aí o que acontece? E quando sobra? Aí vai jogar Jesus no lixo? Porque ele entrou na hora da ceia e ele fica lá. Não, tem outros argumentos que eu não vou usar agora. Mas não é isso, irmãos. Aí, isso é a consubstanciação, ou seja, não se transforma, mas fica junto. E tem, como nós, Igreja Reformada, pensamos, como a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim, como forma simbólica. É bom lembrar, irmãos, que apesar de nós crermos que Jesus não entra dentro do pão e nem entra dentro do vinho, e nem se transforma, apesar de tudo isso, nós sim temos que ter respeito, porque apesar deles não estarem dentro das moléculas, ele está presente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então onde Jesus está? Sério? É respeito, é solene. É um momento solene. É um momento de alegria, mas é um momento solene. Então ele está presente porque ele diz assim, fazei em memória de mim. Lembra? Ou seja, isso é um momento para você lembrar que eu estou presente, que eu sou onipresente, que eu estou presente e me manifesto na comunhão dos santos. E me manifesto quando 2 ou 3 estiver reunidos. Irmãos, vamos lá. Deus é onisciente, amém? O que quer dizer onisciência? Deus está em todos os lugares, amém? Deus está em todos os lugares. Ele necessariamente, ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares. Agora, quando diz assim que a Bíblia, quando diz onde tiver 2 ou 3, eu estarei presente, ou seja, quando tiver 2 ou 3, irmãos, estará lá a imagem de Deus. Porque quando Deus ele falou assim, façamos o homem, a Trindade falou isso, a imagem e semelhança. A Trindade diz, quando tem 2 ou 3, pronto, já se formou o quê? Uma Trindade. Por isso que Deus ama tanto a família, que a família também é uma espécie de imagem de Deus.
Então Deus está presente como assim? Ele se manifesta. Porque entre 2 ou 3 dá para você ser carinhoso, dá para você abraçar, dá para você ser bondoso, dá para você ser amoroso. Então Deus é nosso Deus que é amor, e se manifesta na unidade. Então por isso que a ceia é um símbolo. Fala para o teu irmão, é um símbolo. O pão e o vinho são símbolos da presença de Deus na sua vida. Então quando você come o pão, você fala, Senhor, eu estou me nutrindo da tua palavra. Muito obrigado. Quando você toma o vinho, fala assim, eu tenho um pacto de sangue com o Senhor. Você volta, traz a memória, reaviva a memória, porque nós vivemos de memória. A nossa consciência, irmãos, ela depende da memória. Quando nós não temos memória, não temos história. O que nos salva é a memória. O que nos salva da ignorância é a memória de Cristo. É o que nós aprendemos com Ele, o que nós vivemos com Ele o tempo todo, o que fica gravado na nossa mente e no nosso coração. Bom, partindo para o fim. Vocês estão muito quietos hoje. Vocês só falaram 2 amém e tal. Ah, bom. Quem deve participar da ceia do Senhor? Primeiro lugar, irmãos, somente os que creem em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu sou cristão, tal, então, você crê dessa forma que eu falei? Você crê em Cristo a ponto de obedecer o que a sua palavra ordena? Você crê em Cristo a ponto de ter comunhão com os irmãos? Ah, pastor, eu posso tomar Santa Ceia, mas eu tenho a minha vida, eu chego na igreja, depois que o culto começa, e saio depois que antes do culto terminar, para ninguém me cumprimentar, que eu não quero ter envolvimento, eu não tenho tempo para me dedicar a Deus. Então, irmãos, essa pessoa ela não pode tomar Santa Ceia. Uma pessoa que não tem tempo para Deus, irmãos, ela não pode participar de uma festa com Deus, porque ela não tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para sua esposa, irmão, você não deveria ter casado. Mas já que você casou, então trata de ter tempo com a tua esposa. Se você não tem tempo para os seus filhos, é melhor que você não tivesse filhos. Mas já que você tem filhos, então Então, irmãos, quem não tem tempo para Deus, quem não pode se dedicar a Deus, para quem faz separação entre a minha vida e a vida com Deus, a pessoa que não pode, porque ela não entendeu, não discerniu o corpo, não sabe o que é cristianismo. Portanto, toma para a sua própria condenação. Pois quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que por causa disso, tomar de qualquer jeito a ceia, tem muitos enfermos, ou seja, aquela pessoa que está passando mal, aquela pessoa que está perdendo força, aquela pessoa que está falando assim, eu estou perdendo a minha fé, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Fracos, enfermos, e aqui ele fala que, e muitos que dormem, isso é uma espécie de eufemismo. O que é dorme aqui? Ele está dizendo pessoas que já morreram. Muitas vezes, irmãos, a pessoa já morreu. E nem ela percebeu que ela morreu. Ela já está falando palavrão, rapaz. Ela já está tomando todas. Ela já está pensando só em besteira e outras coisas. E não está nem aí com Deus. Já morreu. Mas como ela é evangélica, como ela é protestante, então ela frequenta. Mas já morreu. Tem 2 coisas para você fazer. Uma coisa para Deus e uma coisa para a sua vida particular. Para a vida particular, lógico. Então já morreu, irmão. Porque não se alimentou. E está tomando o quê? Para condenação. Por quê? Porque está mentindo para o Espírito Santo. Teve um casal lá no Novo Testamento, no começo da igreja, que foi mentir para o Espírito Santo. Eles caíram durinho, morto lá. Graças a Deus que hoje não acontece mais isso. Que não ia ter todo, imagina.
Amém? Então a primeira coisa, aquele que pode. Aquele que é cristão e que está em comunhão com os irmãos. Ah, pastor, eu estou visitando hoje aqui, eu sou da igreja Maranata de Jesus, sou da igreja Batista, sou da igreja Presbiteriana, sou da igreja Assembleia de Deus, eu estou aqui de férias, eu estou passando alguns dias aqui, eu vim aqui só para dar uma olhada na igreja, né? E então você pode tomar ceia, mas você está em comunhão com a sua igreja local? Você está em obediência ao seu pastor, aos seus líderes, presbíteros, ou seja lá o nome do líder que é a sua confissão? Você participa lá de todas as convocações? Por exemplo, o pastor fala assim, tal dia nós vamos fazer uma reunião para nós decidirmos tal coisa, você vai? Não, não vai. Você está presente? Não, não está. Então, irmãos, você não pode tomar nem aqui nem lá. Agora, se você está em comunhão com os seus irmãos, comunhão com a sua igreja, comunhão se você é daqui, está em comunhão e está tudo certinho, você pode tomar e está bem com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que estar bem com Deus? Então, estar bem com Deus é saber que você é perdoado, logicamente que, por isso que tem esse momento que a gente faz antes, para pedir perdão. E segunda coisa, aquele que pode tomar, aquele que se fez um autoexame. Olha isso. Versículo 27 a 29. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então, se alguém te perguntar no dia que você está indo para a igreja, no dia da ceia, se alguém perguntar assim, você está indo não? Você pode dizer assim, eu estou indo adorar o Senhor, mas você pode também, eu estou indo fazer exame. Mas o que é? Exame de sangue, de urina? Não, é exame da minha vida espiritual. Aliás, todo culto é dia de exame. Só que na ceia é o dia que você entrega o exame. Na hora que você toma aquele contraste, né? Para ver se tem tumor aí. Pastor, eu já vi testemunho de pessoas que tomaram ceia e ficaram curadas de enfermidade física. Bom, queridos, quanto a isso eu não vou discorrer. O Senhor é capaz de curar pessoas através de uma imposição de mãos, de uma como chama? Oração intercessória. Pode curar através de várias coisas e pode também curar através de uma unção com óleo e pode curar. Mas, na verdade, quem cura mesmo, como o presbítero Diogo disse, quem cura, quem recebe a adoração é Jesus. Então, essas coisas são coisas que sinalizam. São coisas que sinalizam coisas espirituais para a gente gravar na cabeça. Mas, na verdade, quem faz mesmo é o Espírito Santo, é Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu tomo a ceia, uma vez aconteceu isso já comigo. Eu estava lá, com dor de cabeça, depois de tomar a ceia, foi embora a dor de cabeça. Alguns aqui tomam esse vinho, ficam com dor de cabeça. Mas participaram da ceia. Então, assim, irmãos, aqui nessa igreja não atribuímos poderes mágicos à Santa Ceia. Ela é um símbolo de uma situação, de uma definição espiritual e ministerial. Simplesmente não, isso é maravilhoso, né? Tudo que eu falei. Crianças. Irmãos, as crianças, como elas usufruem da nossa decisão. Queria que os músicos pudessem vir já para começar. As crianças, elas usufruem da nossa decisão. Então, elas recebem o benefício das nossas decisões, as crianças pequenas. Então, por exemplo, você tem filhos que não têm capacidade ainda de entender o Evangelho, então ele faz parte daquilo que a Bíblia diz, essa promessa é para vós e vossos filhos. Então, os nossos filhos já nascem abençoados. Até que chegue o momento que eles vão escolher
se batizaram ou não. Então, como eles não fazem parte, eles fazem parte do rol da igreja, mas através dos pais, os pais tomam a ceia por ele. Por isso que a ceia, desde os primórdios, era ministrada com vinho. E vinho não é bebida para criança. Então, logicamente que nós não tomamos uma quantidade que vai fazer alguma diferença. Tem a mesma quantidade de álcool, irmão, do que 2 maçãs, esse tantinho que a gente toma. Você come 2 maçãs, vai gerar álcool, da mesma forma que essa quantia. Mas é um símbolo do quê? O vinho é símbolo do fruto da vide que foi esmagado. Presta atenção. O vinho, para ser vinho, já foi fruta, e ele foi esmagado, e foi colocado, e fermentou, se tornou maduro. Então, vinho quer dizer maturidade. Nós vamos casar com Jesus, amém? Quem aqui vai casar com Jesus aqui? Quem já é noivo de Jesus aqui? Nós já estamos com um casamento marcado. Então, casamento é para quem entende. Entendeu? Então, os filhos, eles vão juntos. Ah, mas ele sente vontade, irmão. Então, você, por favor, pai e mãe, ensine seu filho a não ser lombriguento. E tem coisa que ele pode e tem coisa que ele não pode. E vinho, por exemplo, é uma coisa que ele não pode tomar. E nem o pão. Ah, mas e depois? Aí depois, se tiver sobrado, aí tem. Mas no momento da ceia, isso não é para os bebês, para as crianças. Algumas igrejas dão, irmãos, ceia para crianças. Estão equivocadas. Porque a Bíblia diz que quem toma sem discernir, toma para a sua própria condenação. Como que uma criança discerne alguma coisa? Então é errado dar a ceia para a criança. Porque o apóstolo Paulo determinou que só se um adulto que não entendeu não pode tomar, se um adulto que não entendeu, não é mais uma criança. Amém? Eu quero que quem quiser pode vir aqui à frente, eu vou fazer uma oração. Você que quer se reconciliar,